a família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos os queridos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa ele é de responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. Nós vamos conversar no programa de hoje sobre o tema princípios que regem um casamento. Nós vamos fazer nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Que alegria poder estarmos aqui juntos para tratarmos de assuntos relacionados às famílias, ao casamento, né? E hoje nós vamos conversar sobre princípios que regem um casamento. É o tema da nossa conversa de hoje no programa Momento com a Família. O texto básico que eu gostaria de ler para a nossa meditação se encontra no livro de Gênesis. É bem conhecido a passagem bíblica que nós gostaríamos de ler nessa oportunidade. Gênesis capítulo 2, versículo 24, né? Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 24. Princípios que regem o casamento, né? Um casamento, né? Nós sabemos que muitas coisas mudaram, estão mudando, vão mudar no contexto do casamento, da relação a dois, né? E nós gostaríamos exatamente de conversarmos sobre princípios, né? Que Deus estabeleceu para a união do casal, né? Primeiro, eu gostaria de dizer que a Bíblia, a Palavra de Deus, né? Ela estabelece sabiamente 3 princípios para que o casamento ele seja bem estruturado, ele seja bem sucedido, né? Se o casal ele não deixar pai e mãe, jamais ele vai conseguir unir-se, né? E muito menos tornar-se uma só carne ou uma carne de forma saudável, né? Ou seja, o princípio é deixar pai e mãe, né? Se não acontecer isso, o casamento jamais ele terá o seu fundamento estabelecido, como foi estabelecido por Deus na sua palavra, né? Pois o casamento, nós sabemos que o casamento foi uma ideia de Deus, foi Deus que idealizou, foi Deus que planejou o próprio casamento, o casamento, né? Tendo tudo começado, nós sabemos que a partir de uma necessidade básica e companheirismo e complementação do ser humano, do homem que Deus havia criado, né? Então, vem dessa necessidade básica de companheirismo e complementação, então Deus ele idealizou, ele planejou o casamento, né? Então, nós diríamos que casamento é uma sociedade. Sociedade essa que os sócios, eles são iguais em valores, né? Vivendo exatamente sempre para complementar um ao outro, né? Isso é casamento, isso foi o que Deus realizou, o que Deus estabeleceu, é o plano de Deus, é a vontade de Deus para aqueles que aderiram à relação do casamento, né? Casamento ou seja, em um relacionamento, meus queridos irmãos e amigos, é preciso que ambos eles se conheçam, é preciso conhecer-se profundamente, né? E também você conhecer o seu parceiro,
Aí por que namoro, noivado, depois casamento, né? Conhecer do ponto de vista emocional, psicológico e tal. Isso é fundamental para que haja exatamente uma relação saudável, né? Embora nós sabemos que seja difícil conviver com os defeitos do outro, nós sabemos que não é fácil, né? Agora, é necessário se colocar no seu lugar e procurar entender o motivo pelos quais as coisas acontecem com cada um dos membros dessa família, dos cônjuges, tá certo? Isso é importante, né? Então, são princípios que regem o casamento e que nós devemos nos guiar por ele, porque só assim nós chegaremos a um final feliz. Veja bem, qual o objetivo de Deus? O objetivo de Deus em um casamento, ele pode ser explicado por duas palavras muito importantes, que é exatamente deixar e unir-se. Não é deixar e separar, não. Deixar e unir. Toda família começa com o casal. E é exatamente na escolha do parceiro que se inicia a construção, vamos dizer assim, das bases para a família futura. É na escolha desse parceiro, né? Quando se inicia essa construção, né? Coloca-se o primeiro tijolo, né? O primeiro fundamento, a primeira coluna, né? Veja bem, se o casal está bem, mesmo com problemas naturais da vida, com certeza as demais coisas, as demais pessoas também encontrarão espaço para a convivência, porque o casal está bem, né? Agora, se o casal não está bem harmonizado, bem estruturado, bem equilibrado, né? Se o casal não está assim nessa situação de equilíbrio, tanto sofre ele como todos aqueles que o cercam, a sua família, os seus filhos, e isso causa prejuízo nesse relacionamento. Eu costumo dar uma dica para os casais que estão começando, que já estão no meio da estrada, que já estão... porque eu digo que casamento é uma viagem, né? Que começa no altar e deve terminar somente na eternidade. Então a dica é o seguinte, carinho, admiração, formam a base de um relacionamento forte, né? Se você quer ter um relacionamento forte, um relacionamento resistente, né? Que haja carinho, que haja admiração pelo outro, né? Porque às vezes, meus amados, as tensões da vida e do casamento, elas fazem com que vocês não sejam afetuosos um com o outro. Eles procuram exatamente apagar o carinho, a admiração pelo outro, se esquecem, e isso vem trazer exatamente complicações e prejuízo nessa relação. Aprender a ceder e se comprometer, eu digo a vocês, isso é fundamental. Você tem que procurar aprender a ceder e a se comprometer. Ou seja, ouvir a opinião do seu parceiro é necessário em momentos de dúvidas. Então vamos ouvir a sua opinião, o que você acha, né? Nenhum dos dois, vamos dizer assim, é dono da verdade. E quando se tem um equilíbrio nas opiniões, aí sim, o casamento, ele caminha bem. Então nós precisamos aprender a ceder, precisamos aprender a compreender, a se comprometer, né? Quando nascemos, existe um corte umbilical, né? Quando nós casamos, necessitamos de um corte das amarras emocionais. Ou seja, o matrimônio, ele tem uma base de sustentação firmada em 4 colunas, que são consideradas, eu digo até que são como alicerce de um casamento feliz, né? Exatamente, vamos dissertar sobre essas colunas, que realmente elas são como alicerce base para o casamento. Por exemplo, a primeira coluna é exatamente deixar. Por isso deixa o homem pai e mãe, né? Então, para que
o novo relacionamento ele aconteça, meus queridos irmãos e amigos, há necessidade de um deixar emocional por parte daqueles dos recém-casados, né? É necessário que o novo casal ele corte o cordão umbilical, rompendo exatamente os laços de dependência emocional dos seus pais, porque se não deixar, não tem como esse relacionamento ele ir à frente, né? Aí vem exatamente a segunda coluna, que eu diria base desse relacionamento. Por isso, deixa seu pai, a sua mãe e unir. Então, unir-se é exatamente a segunda coluna desse relacionamento. Se une à sua mulher. Essa palavra é muito forte, essa união que Deus diz, o que Deus juntou, não separa o homem. O que Deus uniu, não separa o homem. Então, essa coluna, ela é indispensável. A palavra unir aqui significa cimentar e indica exatamente a natureza permanente do casamento, até que a morte separe. Unir-se, meus amados irmãos, a uma pessoa significa deixar claro para ela e depois publicamente, né, que essa pessoa é a pessoa com a qual você tem um compromisso de vida. Isso é fundamental, que as pessoas saibam que você é comprometido, que essa pessoa é sua, este homem, esta mulher pertence a você, né? Então, unir-se a seu cônjuge é deixar claro que se houver algum conflito, veja bem, de interesse entre o cônjuge e a sua família de origem, você ficará com a opinião dele ou com a opinião dela. Vocês agora cortaram os laços emocionais, vocês deixaram e se uniram. Lembre-se de uma coisa, que aos olhos de Deus, a união matrimonial, ela é inseparável. Aos olhos de Deus, casamento, acima de tudo, significa unidade, né? Então, meus queridos irmãos, é preciso que haja união para realizar seus sonhos, né? Se um sonho dele ou dela for realizado com sua ajuda, terá outro valor. Quando meus sonhos eles são compartilhados com meu cônjuge e vice-versa, né? Eles assumem um valor bem maior. E isso pode dar sentido à vida do seu parceiro, ajudará exatamente a manter um relacionamento harmonioso. Isso é importante, isso está dentro dos princípios estabelecidos por Deus para o matrimônio. O casamento, ele foi planejado, ele foi ordenado com o fim de proporcionar felicidade e não tristeza ao casal. Tantos lares desfeitos, tantos lares infelizes, tantos ajustes desajustados, né? E esse não é o projeto de Deus. Ele foi feito para que proporcionasse felicidade e não tristeza. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Gênesis 2:18 diz: esteja como que diante dele. No original hebraico, essa palavra ela tem um significado, que é exatamente aquela que complementa a sua vida. Esteja como que diante dele, aquela que complementa a sua vida. Aquilo que não tem em mim deve ter na minha esposa e vice-versa, né? Então, partimos do princípio de que não há famílias perfeitas. Nós sabemos, não há famílias perfeitas, até porque não há homem, marido, mulher perfeita, né? Agora, isso nem dentro da igreja, nem fora da igreja, isso é uma realidade, né? Todas têm os seus problemas, né? As suas dificuldades, todos partilham suas alegrias, suas tristezas, seus desafios, né? Esse é um princípio geral. Veja bem, cada questão, isso aqui é fundamental, isso aqui é importante. Cada problema, cada questão, ela deve ser colocada exatamente na mesa de uma vez
para que não haja confusão, né? Qualquer questionamento deve estar aos olhos de ambos, para que possam assim discutirem e que haja assim uma resolução de fato, né? Iniciar, vamos dizer assim, a conversa suavemente, né? Como marido e mulher, respeitando a opinião um do outro, né? Com um tom baixo de voz, né? Em vez de gritar, reagir duramente, quer dizer, esse é o primeiro passo, né? Então, essas colunas, deixar e unir, faz parte dos princípios, dos fundamentos de um relacionamento perfeito e eternamente que Deus assim estabeleceu. Vamos ao nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos exatamente conversando no programa de hoje sobre princípios que regem um casamento, né? Entre outros princípios, nós vimos aí, as colunas base desse relacionamento chamado casamento, né? Já falamos sobre deixar, né? Unir, né? E agora uma terceira coluna, né? Que é uma só carne, né? Por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe e torna-se uma só carne, né? O tornar-se uma só carne, uma carne, essa palavra é derivada do deixar os pais e unir-se, né? Ou seja, para tornar-se uma só carne, você precisa deixar e unir. Se não deixar e se não se unir, você não consegue se tornar uma só carne. Que haja harmonia, que haja paz, que haja transparência, né? A aliança matrimonial, veja bem, ela traz consigo uma poderosa força de ligação. Essa aliança matrimonial, ela tem uma ligação forte, né? Ou seja, um dos seus efeitos é o de, vamos dizer assim, mistura de vida. É o de tornar-se a carne, uma só, o casal tornar-se uma só carne. Isso é um mistério que Deus ele estabeleceu para o casamento, né? Quando o homem e a mulher se unem na consumação do casamento, veja bem, eles se tornam uma só carne. Estão unidos, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista espiritual. Eles são agora um só, né? Já não são duas pessoas independentes. São uma família, um dependente do outro, um complementando o outro, né? Se tornar uma só carne é criar um elo espiritual muito forte. Eu digo sempre assim, nós casamos no cartório, tá certo? Para cumprir a lei, né? A Constituição. Casamos na igreja, perante o povo, as testemunhas, para invocarmos as bênçãos de Deus sobre esse relacionamento, né? E para também dar testemunho público dos votos que nós fazemos, né? E casamos na cama através do ato conjugal, né? Isto é exatamente a consumação do casamento. Isso é importante, né? Veja bem, o princípio de uma só carne significa morte à vida egoísta, né? E independente. Aquela maneira é egoísta, independente que nós tínhamos antes, ela morre, né? Agora é uma vida de comprometimento, de partilha, né? De dependência um do outro, né? Ninguém deve casar para ser feliz. Esse é um princípio bíblico que fala de casar para fazer o seu cônjuge feliz, né? Eu vou me casar para eu ser feliz. Não, você deve se casar para fazer o seu cônjuge feliz e vice-versa. E quando isso acontece, os dois se tornam um casal feliz, abençoado, né?
Se cada um dos cônjuges, meus queridos irmãos e amigos, procurar a felicidade do outro, veja bem como isso é importante, né? Investir no outro, ambos serão realizados. Se cada um procurar construir o outro, investir no outro, sempre melhorando, né? Porém, se cada um tentar defender apenas sua própria felicidade e realização, esse relacionamento se destruirá e só haverá decepção e tristeza. Então, procure investir no seu cônjuge, né? Fazer o melhor para ele, porque esse princípio é fundamental para que haja um casamento, uma família saudável. Veja bem, cônjuges que se amam demonstram esse amor em pequenas atitudes. Cultivam, vamos dizer assim, ao longo dos anos, um carinho especial um pelo outro. Isso até ensinam aos filhos que casamento é, acima de tudo, companheirismo. Então, isso faz a grande diferença em um relacionamento a dois. Esses são princípios que regem um casamento. Muito bem, e nós teríamos uma quarta coluna dentro desses princípios que regem o casamento, né? Seria a intimidade, né? A passagem bíblica lá diz, ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam, né? Isso aqui fala muito até da transparência, não havia entre o casal subterfúgio, não havia esconderijo de senhas, não, tudo estava patente aos seus olhos. E a intimidade, eu diria que a intimidade é o segredo do amor permanente. Por isso que, antes de ficarmos esta coluna da intimidade, o casal deve o quê? Deixar pai e mãe, unir-se à sua mulher, tornar-se uma só carne. Por quê? A intimidade do casal vem quando abrimos o nosso interior para o outro e oferecemos a ele o que realmente somos, a nossa verdade. Quando você abre o seu interior para o outro, a sua intimidade, o objetivo, meus queridos, é nos doarmos para enriquecermos o outro, para que ele seja saciado. Esse é o segredo da intimidade do casal, né? É uma atitude de dentro para fora, que gera em nós a realização pessoal de nos entregarmos, né? Não há egoísmo, não. O propósito é que os dois se sintam bem, se sintam realizados, se sintam satisfeitos, né? Quero lhe dizer uma coisa, que todo casamento precisa de uma dose diária de carinho, uma dose diária de atenção, de comunicação e de amor. Essa coluna, a coluna da intimidade, os dois estavam nus, não se envergonhavam, né? Então, dentro desse contexto, devem estar os ingredientes como carinho, como atenção, aquela atenção dirigida, que diz que você se preocupa com ele, com ela, né? Precisa que haja comunicação, muita conversa, muito diálogo. Muitos casamentos, muitos relacionamentos têm se desfeito porque falta o diálogo. Parte logo para a agressão, né? E acima de tudo o amor. Sua tarefa, meus amados, meu querido irmão e amigo, é exatamente descobrir quais são as necessidades básicas do seu cônjuge e supri-las. Essa é a minha, essa é a sua tarefa, para que esse casamento ele viva uma intimidade satisfatória que beneficie a ambos, né? A intimidade do casal, eu diria a você o seguinte, é um presente dado por Deus para ser usufruído em toda a sua plenitude dentro do casamento. Aleluia! Esta é a experiência, eu diria a você, esta experiência ela é reservada somente para duas pessoas que se uniram através do laço sagrado do matrimônio. Esse é o
princípio que Deus estabeleceu para o casal, para o casamento. É o amor que dá sentido e faz com que a união dos corpos seja, vamos dizer assim, a representação de uma união interior que aconteceu antes no convívio, no carinho, no respeito, na valorização do outro, na partilha da vida. Né? Exatamente o amor que dá sentido a tudo isso. Né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela descreve esse ato lá em Gênesis 4:1. Né? E diz que, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Então, esse conhecer no ato sexual não é somente físico, não, mas também emocional, mental e espiritual. Então, a intimidade do casal é um presente dado por Deus para ser usufruído em toda a sua plenitude dentro do casamento. Não esqueça nunca isso, procure exatamente zelar por isso, porque foi Deus que lhe deu esse presente. Né? E concluindo, eu diria a você que a experiência do matrimônio, ela deve ser gratificante, sim, tanto para o marido como para a esposa. Eu vou completar 44 anos de casados e a minha satisfação, a minha experiência matrimonial é gratificante, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, tem me abençoado. Tem procurado colocar os princípios divinos, porque os princípios de Deus devem ser reconhecidos e obedecidos. E então, somente assim, o lar será um pedaço do céu na terra. Seu casamento, seu lar, é um pedaço do céu na terra? Viver em parceria no casamento, meus amados, não é uma tarefa fácil. Não é tarefa fácil, vou dizer que é fácil, porém é possível. Porque são duas pessoas diferentes, vindas de lados com formação e hábitos diferentes. E até que a convivência seja harmoniosa, alguns conflitos serão inevitáveis. Mas as experiências, os conflitos, eles servem muitas vezes para nós adquirirmos experiências. Né? É um longo processo de aprendizagem em que ambos devem ceder para que haja um ajustamento. Esses são os princípios que regem um casamento, um relacionamento a dois. E, acima de tudo, meus queridos, meu amigo, uma família saudável, veja bem, consegue manter um espaço adequado e confortável para cada membro dessa família. A família, eu digo a você, ela foi destinada a proporcionar-nos alegria, felicidade, e digo que o desígnio de Deus nunca mudou. Esse sempre foi o projeto de Deus, que a sua família seja uma família saudável, abençoada, que cresça, que multiplique, que encha a terra, que seja uma bênção. Esse é o projeto de Deus. Então a família foi destinada a proporcionar-nos alegria, felicidade, e esse é o desígnio de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você possa entender e colocar esses princípios em prática, porque o mais beneficiado é a sua pessoa. Que Deus te abençoe. Estamos chegando ao momento do nosso programa e eu gostaria de orar com você. Vamos orar para que Deus nos ajude a pôr em prática todos esses princípios que são fundamentais para o nosso relacionamento a dois. Oremos então. Querido Deus e Pai que está nos céus, eu te adoro, papai, e agradeço pela oportunidade do Senhor. Aqui estamos juntos, Pai, em mais um programa, um momento com a família, para abençoar essas famílias, esses casais, essas pessoas, esses ouvintes que ouviram a Tua palavra, papai, que possamos, Pai Santo, colocarmos esses princípios em prática em nossa vida e nosso casamento, que seja uma bênção para a glória do Teu nome. Assim, Pai, eu te agradeço tudo e te peço estas bênçãos, é no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família,
em minha casa, Edi.